uma vez nós temos que comentar a respeito da inflação que está voltando e o desemprego que aumenta. O que é que está acontecendo com o Brasil? É um assunto a ser estudado, é um assunto a ser aprofundado, principalmente na questão da inflação. O Brasil deixou de investir faz tempo, as nossas indústrias estão quebrando, nós estamos sem caixa. Nós estamos importando mais produtos e exportando mais matéria-prima. Isso é gravíssimo para um país, porque a manufatura é que dá um emprego. É o comércio alavancado que diminui a inflação. São os juros que não podem ser contidos por decreto, mas que têm que ser contidos por oferta. Infelizmente, nós ainda continuamos na contramão da história. Ajuste é muito importante, desde que você tenha o que e como ajustar. Não uma decisão política. Olha, vou trazer aqui o diretor do Bradesco para ser o ministro da Economia. Não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Até porque o ritmo de governo não era esse. Nós vivemos de atropelos, nós vivemos de cala-bocas, nós vivemos de momentos e os momentos são ruins. Nós precisamos passar o Brasil para uma outra fase. Nós precisamos revisar as nossas estruturas e as nossas ideias. E infelizmente, na minha modesta opinião, infelizmente, quem está à frente do governo não tem capacidade para isso. Infelizmente, estamos caminhando para trás. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. No comecinho do programa eu quero falar para você que Inovar Ideias já está conosco. É um jeito novo de você enfrentar o mundo através do relacionamento interpessoal, através da oratória e da postura. E nós estamos trazendo também para vir aqui, para estar conosco, um segmento muito importante do ramo de cosméticos e produtos de beleza e perfumes em geral, que é a Ravena. A Ravena está vindo para o Guarujá e a Ravena vai estar conosco aqui no nosso programa. Marque bem esse nome, porque será revolucionário aqui em nossa cidade, ok? Vamos caminhando, porque nós precisamos trazer para cá emprego e precisamos trazer para cá qualidade de vida. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu trago aqui uma ilustre personalidade da nossa cidade, e ele que é secretário de Assuntos Institucionais aqui no município, mas também é um professor catedrático e é um diretor de escola, hoje afastado pelas funções da prefeitura, mas não deixa de ser diretor de escola, e muito me honra aqui com a sua presença, professor Cândido Garcia Alonso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Dr. Jonas, mais uma oportunidade de estar aqui no seu programa para debatermos, discutirmos questões assim tão emergentes, que envolvem a nossa coletividade, não só local, estadual, como também nacional. Eu costumo, quando trago o professor Cândido aqui, falar muito de política. Hoje eu quero mudar um pouquinho o viés, porque nós temos problemas sérios, na minha visão, problemas sérios no quesito educação, e ele é professor e é diretor de escola. Por isso eu quero conversar, professor, o senhor me permite, eu quero conversar com o senhor sobre educação. Doutor Jonas, vamos lá. Não, se me permite... Claro, permito tudo. Aproveitando o gancho da sua introdução no programa de hoje, e inclusive com coerência, ao falar do problema da inflação, ao falar do problema de política econômica, que está, de uma certa maneira, pegando todos nós de uma maneira impensada, porque ninguém se atrevia a dizer isso há 2 anos atrás ou 1 ano atrás. Há 1 ano atrás que nós teríamos essa situação, que isso inclusive reforça todo um trabalho que vem sendo feito atualmente pela administração da prefeita Antonieta, para poder dar conta de problemas na saúde financeira do município, que tiveram uma queda muito grande na arrecadação de tributos, de receitas, em virtude inclusive disso. Do problema nacional? Problema nacional que acaba afetando os municípios, e o Guarujá não ficou alheio a esse fato e vem sendo prejudicado muito com isso. E essa redução de despesas, de receitas, melhor dizendo, implica, inclusive, por parte da administração, em estar repensando as despesas, repensando as ações, para poder dar continuidade nos projetos que são mais prioritários, que sejam de saúde, que sejam de educação, entre outros,
tá? E isso tem levado a prefeita Antonieta a cobrar. Eu falo aqui, professor, eu falo aqui que o Guarujá entrou para aquela pesquisa Transparência Brasil, que está aí na internet para quem quiser consultar, e há cerca de 8 anos, 9 anos atrás, o Guarujá foi considerada a cidade mais corrupta do estado de São Paulo e a 5ª cidade mais corrupta do Brasil. Você que mora aqui, você que lida com política, você viu essa pesquisa. É impossível que você não tenha visto, e se não viu, é só pesquisar que você vai achar. E hoje o Guarujá não está mais nessa lista de corrupção, nem estadual e nem nacional. Eles pesquisam 100 cidades, o Guarujá não está nas 100 mais corruptas do estado, nem do Brasil. A prefeita Maria Antonieta de Brito tem esse quesito a seu favor. Ela realmente não gasta o que não tem, ela não comete essas loucuras, ela é muito ciosa na questão de contas públicas, isso é inegável, né? Como também é inegável que a cidade tem problemas. Sim. E é óbvio, tudo que o dinheiro não gira, não rola, acaba tendo problemas, né? E esses problemas é que às vezes até nos magoa porque as pessoas batem e batem pesado nisso. Né? Mas você tem que escolher um caminho, ou você faz a coisa correta e quando falta dinheiro, falta tudo, né? Porque falta dinheiro, casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ou você começa a meter os pés pelas mãos, faz aí 1 bilhão de precatórios como fizeram no passado e começa a maquiar, né? Caiar o sepulcro. Cristo falava no sepulcro caiado, né? Sepulcro caiado. Bonito por fica fora, bonito, e por dentro pão bolorento, né? Como falavam os nossos avós, né? Por fora a viola, por dentro pão bolorento. Sim, é isso? Sim. E é mais ou menos isso? Eu falei mais ou menos correto? É isso? O senhor que é um secretário da prefeitura? Sim. Essa é a minha visão. Mas essa sua visão, de uma certa maneira, colabora para exemplificar esta realidade que nós vivemos no município. E eu só fiz questão de estar aproveitando este momento, já que as pessoas às vezes criticam porque está faltando A, B ou C, ou porque está reduzindo. Há necessidade, às vezes, de conter as despesas, para poder fazer frente à queda das receitas. É aquela questão, a dona de casa, quando começa a reduzir o salário, quando seja de horas extras, seja de alguém... O marido perdeu o emprego, acabou, ou não vai comer mais macarrão todo domingo, é a vida. Não, vai reduzir carne, não vai ter mais carne também todo domingo, vai reduzir, porque vai ter que conter despesa, não pode continuar mantendo o mesmo padrão, vai ter que se adequar à nova realidade. Mudou de emprego, conseguiu um salário menor, ou fica com o salário menor, fica sem nada, vai ter que modificar na sua qualidade de vida, e aí isso, de uma certa maneira, tem reflexo na administração pública, porque isso significa, muitas vezes, a pessoa deixa de pagar, por exemplo, o IPTU, o índice de inadimplência, inclusive, aumenta, porque a pessoa ou paga ou come, ou dá pão. Mas posso fazer uma pergunta, doutor? Por que se tem tanta gente que deve tanto dinheiro na cidade, por que não se faz um refis na cidade? Olha, uma outra pergunta interessante. O refis, na realidade, o projeto de lei, novamente criando o refis, foi encaminhado pela prefeita para a Câmara, a pedido, inclusive, da própria Câmara. Eu me recordo que teve vereador que fez indicação solicitando que a prefeita abrisse novamente o refis, porque tinha muita gente pedindo. Por que não faz? O projeto está na Câmara já há 3 semanas. Ah, foi feito então? Foi feito o projeto, foi encaminhado para a Câmara, foi até encaminhado apresentando uma modelagem até melhor do que a anterior, a pedido, inclusive, dos vereadores. Na anterior tinha um desconto de 100% e de 80% de juros e multa para quem pagasse até em 3 parcelas. Agora está dando-se 100% de juros e multas. 100% de isenção? Isenção de juros e multas, para quem pagar em uma cota, e quem for pagar até 6 vezes, mantém aquela de 100 e 80. Ou seja, é algo muito bom, só que está aguardando agora a deliberação dos senhores vereadores. Tá, passando pela Câmara, depois tem o que mais? Aí passando pela Câmara, aí já ato contínuo já entra em vigência. Isso é bom, é claro, é bom para a administração, é bom para a população. Reforça o caixa, dá para manter conta, senão a coisa complica. Mas eu só fiz esse pequeno parênteses, me permita, para e deixamos a educação do lado. Não, eu pedi com educação, doutor Jonas. E agora a gente cai no objeto específico. Então vamos lá. Voltando para a educação, que é hoje o nosso assunto aqui, por isso eu trouxe aqui o professor, diretor de escola, Cândido Garcia Alonso. Professor, a escola é elitista, professor, por isso é que a coisa não anda, por isso que a educação não espalha?
Não, doutor Jonas, eu não entendo hoje a escola como elitista. Quem for pegar a história da educação no Brasil vai perceber que até a década de 50, 60, nós tínhamos sim uma educação um pouco mais elitista, porque o filho do trabalhador dificilmente chegava a concluir naquela época o colegial. Não concluía quarto ano primário, que seria, naquela época você tinha que fazer até o quarto ano para fazer depois o ginásio, não terminava o quarto ano. Tinha naquela época... Eu sou vítima disso. Eu também passei por esse processo, que aí sim se percebe o que era num processo seletivo, porque quem terminava a quarta série fazia exame de seleção para entrar no primeiro ginasial. Antes fazia um ano de cursinho chamado admissão. Ou fazia concomitante. O cursinho de admissão, que era preparatório para uma criança de 9 anos. 12. De 9, porque terminava a quarta série, fazia o cursinho de admissão. Não era diferente, professor, era 7, 8, 9, 10. Com 11, você ia fazer admissão, com 12 estava no primeiro colegial. Com 11 você entrava no primeiro, você podia fazer concomitante. Concomitante, mas aí já tinha que ter dinheiro, tempo e pai instruído para fazer. Eu fiz minha quarta série, eu fiz na escola Marcílio Dias. E o exame de admissão eu fiz concomitante numa escolinha que ficava na Monteiro Lobato, perto da Júlio Pedro Pontes. Tinha lá uma escolinha de admissão. E depois fazia o processo seletivo, passando, aí sim ia fazer o ginasial, que corresponderia hoje à nossa quinta série. Mas a minha experiência é diferente, professor, porque eu terminei o quarto ano e aí fui fazer lá no Alexandre von Humboldt, né? Na Vila Anastácio, lá em São Paulo, eu fui fazer o tal da admissão. Meu pai não entendeu o que era esse tal de admissão, achou que eu não estava estudando nada e me botou numa fábrica para limpar peça, com 12 anos, 11 anos e meio, para limpar peça. Aliás, não parei de trabalhar até hoje, já estou com 63. Essa questão, quando a gente retorna, esse período, eu posso dizer que eu tenho uma educação elitista. Porque, de uma certa maneira, é uma educação, um ensino, melhor dizendo, um ensino que, num determinado momento, era um funil. É como se eu pegasse, entrava muita gente. Sim. Tá? E não entrava todo mundo. Entrava 60% na escola, o resto não estudava. Pessoal, na periferia tinha uma dificuldade de ter escola, não era uma escola para todos, e aqueles que estavam na escola tinha inclusive todo um procedimento. E aí o que acontecia? No final das contas, quem chegava numa faculdade, numa universidade, eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. Portanto, naquele momento, eu diria que o filho do trabalhador dificilmente chegaria na faculdade. Quando eu, no comecinho da década de 60, quando eu tinha um colega que estava cursando o colegial, só cursando, ele era o ídolo da molecada. Num grupo de 50, 60 moleques que jogavam bola, que empinavam pipa, fazendo o colegial, chamava-se Nelson Santana, sobrinho do pastor Ciro de Oliveira, que está aqui em Vicente de Carvalho como pastor na IPVC ali. O Nelson Santana era o único que fazia o colegial, ele era o ídolo da molecada, porque todo mundo ia perguntar para ele as coisas, porque ele estava no colegial. Você vê como mudou, né? Só para saber, o colegial passou a se chamar depois de segundo grau e atualmente que é o segundo grau hoje. Não, hoje é ensino médio. Olha, eu nem sabia que é ensino médio, porque a minha época de ensino médio já passou faz muito tempo, por isso eu vou a um breve intervalo comercial para continuar falando de educação aqui com o professor Cândido Garcia Alonso, mas antes eu quero falar de inovar ideias. Inovar ideias é um jeito diferente de você que está me ouvindo encarar a vida. Postura é muito importante, locução é muito importante. Por isso o professor Rubens Marcon, ele ministra um curso de oratória e postura, que pode mudar a sua vida. Pense nisso, faça um curso, comece a se preparar para falar em público, principalmente você que pretende ser candidato a alguma coisa, é bom saber se comunicar. Inovar Ideias, www.inovarideias, está escrito aqui, é só você copiar, www.inovarideias.com ou agende uma consulta, uma sessão sem nenhum compromisso pelo telefone 981611121. Um abraço para o professor Rubens Marcon e a sua linda esposa Ana Maria, pessoas que eu amo de paixão. Daqui a pouquinho a gente volta, do jeito do Jonas.
volta para o segundo bloco, o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Eu tenho falado aqui todos os dias sobre inovar ideias. É muito importante você se preparar para falar em público, saber falar, até para conversar com seus filhos, com a sua esposa, para quando o seu pai estiver dando uma bronca, você ter um argumento um pouco melhor. É bom você desenvolver essa sua arte de falar. E agora nós vamos ter uma grande novidade, porque nós estamos trazendo aqui para o nosso programa, estamos ajeitando já as condições todas com a Ravena. Ravena Produtos de Beleza, que chega para arrasar aqui em nossa cidade. Aguarde, porque daqui a alguns dias, 1 ou 2 semanas, chega aqui a Ravena para nos ajudar a fazer esse programa. Professor Cândido Garcia Alonso, professor, diretor de escola, secretário de Assuntos Institucionais aqui da nossa cidade, que nos honra com a sua presença e vem aqui nos ajudar a fazer esse programa. Afinal de contas, precisamos de interlocução, precisamos de um bate-papo. E o professor vai nos falar agora, professor, sobre a qualidade de ensino. Por que se discute tanto qualidade de ensino? Porque quando se fala muito é porque não tem, ou eu estou errado? Se coloca a questão da qualidade de ensino já historicamente há um bom tempo, se discutindo que, quando eu falo de qualidade de ensino, eu falo a possibilidade não só do professor estar ensinando, mas o aluno também está aprendendo. Eu posso ter pessoas comprometidas e competentes para ensinar, mas que de outro lado não encontram eco na sua fala, na sua lição. Não encontram pessoas interessadas ou pessoas que não vêm devidamente preparadas para receber e debater e discutir e reproduzir ou produzir um conhecimento por si só. Então, a questão da qualidade de ensino ela é importante nesse sentido. Quando eu falo de qualidade de ensino, eu falo em preparar o sujeito para que ele seja sujeito da sua história, não para que ele seja paciente da sua história. Quando você colocou ainda agora há pouco, Jonas, por exemplo, da necessidade daquela pessoa que nos ouve, que nos escuta agora através da televisão, dela saber falar. O que significa saber falar? Significa saber se comunicar, expressar, passar para o outro uma ideia, passar para o outro uma mensagem. A partir do momento que você consegue fazer isso, você vende o seu produto, você vende aquela sua mercadoria, seja dentro do seu emprego, seja a mercadoria que seja a própria pessoa. Eu quero procurar um emprego, se eu não sei me portar, se eu não sei me comunicar. Você não vende a sua imagem, você não vai ter um emprego. A pessoa que está me ouvindo fala assim, eu vou contratar essa pessoa por quê? Então, quando eu falo, portanto, da qualidade de ensino vinculada à qualidade de educação, implica o quê? Que eu tenha pessoas com conhecimento, com saber, que possam transformar a sua história, que possam construir a sua história, que possam ser protagonistas da sua história. Eu acho que isso é importante dentro da educação formal. E a educação Deixa eu te colocar formal uma questão. Hoje não tem, para criança, principalmente até a 8ª série, não tem matéria demais. Não deveriam enxugar isso, para que a pessoa primeiro, para que a criança primeiro aprendesse uma base, aprender português, aritmética, aprender um pouco de história do Brasil, aprender um pouco de ciência política, aprender um pouco como funciona a sociedade, ao invés de um quer que ensina cultura afro, outro quer que ensina religião católica, outro não, tem que ser evangélica, outro fala, não, tem que ter a cultura não sei do que lá, aí outro quer, é tanta cultura para se ensinar para a criança, que no fim não ensinam nada e faz essa balbúrdia que tem. Não deveriam primeiro formar a cabeça e a personalidade da criança, para depois ela escolher esse caminho de religião, se ela é a favor disso ou a favor daquilo, que ela aprenda e que ela possa viver, depois que ela já tiver um conceito de ser humano, de um cidadão, que ela tenha aprendido o mínimo de cidadania e as operações básicas e a grafia, pelo menos? Olha, doutor Jonas, de uma certa maneira isso nós temos. Quando a gente pega a matriz curricular, e a matriz nada mais é do que eu tenho uma quantidade de horas, e essas horas divididas entre as disciplinas que fazem parte da minha grade curricular, eu vejo que nos 5 primeiros anos, que seria antigamente as 4 primeiras séries, porque hoje a gente já não trabalha com ensino de 8 anos, mas o ensino fundamental de 9 anos, e, portanto, a alfabetização vai até o 5º ano. E no 5º ano eu tenho uma média de 4, 5 matérias.
eu tenho português, matemática e eu tenho depois noções de história, geografia e ciências. Elas estão dentro do bojo. Ciências políticas, professor? Não é precisa, não é professor. a questão de ciências políticas, ou quando o pessoal falava assim, por que não coloca educação moral e cívica? Por que não coloca o SPB? Eu vou dizer para você, eu sou formado em filosofia. E a filosofia era uma disciplina que estava na grade do ensino médio até a década de 60. Ela saiu da grade do ensino médio por conta mesmo do golpe militar, aonde se colocou o quê? Disciplinas que tinham caráter de ideologizar, de construir uma mentalidade. O SPB... Então não tem como você tirar essa questão de ideologizar, mas colocar na criança o sentido de pátria, de amor àquilo que é de todos nós. Porque hoje é uma negação da pátria, isso é ruim, professor. Nós temos que trabalhar com dois conceitos. Nós trabalhamos com o conceito de educação formal e educação informal. A escola, o objetivo dela não é criar na criança, no adolescente, determinados conceitos. É repassar para essa criança, para esse adolescente, aqueles conhecimentos que foram construídos historicamente, ao longo dos anos, na área de ciências, na área de história, de biologia, de química, de física, porque esses conhecimentos que alguém construiu, que alguém descobriu lá atrás, eles são importantes hoje para que este jovem, ele possa aprender, se desenvolver e desenvolver o seu caminho, sua história. Nós temos a educação, entretanto, informal, que é aquela que não é dada nos bancos escolares. Porque no banco escolar eu tenho que ter uma linha, eu tenho que ter um roteiro. Eu não posso começar falando de operação matemática. Eu não vou começar primeiro falando de matemática. Logaritmo, não vai dar certo. Eu tenho que começar a assinar a adição, 1 mais 1, 2. subtração, divisão, multiplicação. Primeiro eu começo do básico, para ter uma sequência. Esta sequência é aquilo que se aprende na escola formal. Tá, mas nas outras questões não estão atropelando, começando por coisas que deveriam estar no fim? Aí eu diria para o senhor, às vezes o que se atropela é a função da escola e repassando para a escola uma função que não é dela. Muitas vezes chegar e falar assim, não é a função do professor, do diretor da escola ficar ensinando para a criança educação no sentido amplo da palavra, que seria da questão de moral, de valores, de conhecimento, de respeito. Educação pelo mestre, educação pelo Por que isso acabou, professor? Porque isso é uma coisa que eu aprendi, o senhor também aprendeu durante muito tempo, isso é uma coisa que vem de casa. Educação não se aprende a respeitar o outro na escola. Se vem com esta noção de amor à pátria, de amor às pessoas, de respeito às pessoas, se vem, a gente colocava isso muito tempo lá atrás, do berço. Essa questão de ser do berço significa dizer o seguinte, eu tenho atribuições que são da escola e eu tenho atribuições que são da família. E quando não tem a família? Quando o menino sequer sabe quem é o pai, como é que faz? Eu diria para o senhor que o problema de quando o menino, não é do problema de quando o menino não sabe quem é o pai. Eu tenho muitos meninos e muitas meninas oriundos da família e que têm família constituída, mas que também tem problemas sérios na escola, e aí depois a escola cobra. Como é? A escola não vai educar? A escola não tem, concordo com o senhor, ela no meu sentido, ela tem que ser laica. A escola não pode ser religiosa. Claro, o senhor é católico, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano de nascimento, né? O professor é católico, foi seminarista, estudou para ser padre e tal. Isto, nós pensamos em comum, escola não é lugar de aprender religião, religião se aprende em casa e na igreja acompanhando os pais, cada um na sua. Eu tenho que respeitar a religião do outro, eu tenho que respeitar a minha, e a escola tem que ter todas as matizes e tipos. Do mesmo modo, eu também fazia críticas quando eu saí do seminário, nós estávamos no auge, por exemplo, da teologia da libertação, recém-saídos de Puebla, do Concílio de Puebla, e eu tinha alguns amigos que diziam o seguinte, não, porque nós precisamos ter fé política e temos que militar em partido A ou partido B. E eu dizia... E não é o papel, né? Não é o papel da igreja dizer qual partido que você tem que militar. O papel da igreja é dizer que você, enquanto cristão, enquanto cidadão, tem que também atuar na sua sociedade e a sua atuação pode ser tanto... Está faltando sociedade, doutor? Está faltando sociedade? Está faltando aquecimento através da união de pessoas? Cada um está puxando a brasa para a sua sardinha? Olha, voltando à questão da escola, eu diria para o senhor com uma certa tranquilidade. A escola hoje, ela está se carregando,
crescendo para cima dela. Uma carga que não seria dela. Que não seria. E por causa disso vem a reprovação, repetência, a evasão escolar, vem atrás disso? Não, essa questão da reprovação, da repetência, da evasão escolar, elas são oriundas de diversos fatores, que não somente da questão, digamos, do sistema formal. Eu tenho problemas familiares, tenho problemas de aprendizagem, tenho problemas sociais, eu tenho alunos que acabam, por exemplo, na nossa realidade aqui no Guarujá, eu tinha muitos alunos que quando chegava no mês de novembro, eles precisavam, eles conseguiam um emprego e, portanto, paravam de estudar no mês de novembro para poder fazer aquele bico que eles conseguiam, novembro, dezembro... Um trabalho qualquer que ele pudesse ganhar. Por quê? Porque a nossa realidade no Guarujá significa o quê? Que a alta temporada, ela começa no meados de outubro e vai até fevereiro. E aí a chance de se ganhar alguma coisa. Que muitos, inclusive, por uma questão social, econômica, a família até precisando, os jovens acabavam deixando a escola... Dentro disso tem um projeto na Câmara para baixar a idade de trabalho de 16 para 14 anos. O que o senhor acha? Olha, a questão... Eu sou a favor, hein? Eu volto a frisar... Eu sou a favor, acho que 14 anos está bom para começar a trabalhar. Não, eu digo com tranquilidade, meu pai, ele teve um açougue na Santos Dumont, o nome do açougue, não era Flor do Paicará. Flor do Paicará. Flor do Paicará. Eu não comia essa carne, né? Era um bom açougue que ficava ali quase na esquina da antiga Princesa Isabel com Santos Dumont, aí hoje já tem ali do lado. Eu ajudei sempre meu pai, minha irmã sempre ajudou. Com 10, 11, 12, 13 anos, a gente, na questão da economia familiar, meu pai sempre falava que em casa éramos 4 e os 4 eram um só, ou seja, se trabalhava pensando tão somente na questão da família, e estudava. Meu pai e minha mãe, a primeira coisa que fazia é o seguinte, estudar e depois ajudar, era a obrigação. Eu não tenho, muitas vezes, essa questão do trabalho, do tipo de trabalho. O que me preocupa, isso sim, é o abuso que isso possa vir a ter. O que me preocupa é... Mas o abuso está hoje, doutor? O abuso está hoje. Hoje, quer dar uma volta comigo, ou qualquer um que quiser dar uma volta comigo hoje aqui no Guarujá, você vai encontrar no mínimo 100 crianças abaixo de 10 anos trabalhando nos faróis hoje. Ou eu estou falando bobagem? Em tese, trabalhando, o abuso está hoje. Elas estão nos faróis, elas estão na praia. Eu digo o abuso é quando você pega ainda crianças para trabalhar, e que é o que nós temos visto aí, não só na lavoura, não só no campo. Um problema gravíssimo. Mas na lavoura, cidades, apanhador de algodão de 8 anos, hoje não está cheio. Aí é uma coisa que me preocupa por demais. Entretanto, volto a frisar, eu acho que na questão da educação, esse é o tema central. Eu vou te trazer outro dia aqui para falar de educação, professor. Até porque é o seguinte, eu só vejo a educação como instrumento de transformação da pessoa. A pessoa, através da educação... Para se agregar à sociedade. Ela se forma, e ao se formar, ao se construir como pessoa, ela tem a possibilidade de lutar pelos seus direitos e de se fazer melhor. Professor Cândido Garcia Alonso, a pergunta que não quer calar. O senhor é candidato a prefeito? Meu nome está como candidato no PMDB, partido que eu faço parte desde 2007. Fui vereador pelo PMDB, estou hoje no PMDB, coloquei meu nome à disposição dos companheiros, mas ainda como uma pré-candidatura a prefeito em 2016. Se eles falarem vamos... Se eles falarem vamos, se houver concordância, anuência, nós vamos. Se eles falarem temos melhor, estamos juntos. Vamos com melhor. Até porque é o seguinte, eu não sou daquele que fala sou eu e mais ninguém. Eu acho que a gente tem que discutir e construir coletivamente, Jonas. Não é particularmente que a gente resolve as questões. Nenhum problema na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, vai ser feito por um salvador da pátria, mas sim por um trabalho coletivo. E quando nós temos pessoas comprometidas em fazer o melhor para a sociedade, eu acredito que essas pessoas conseguem sonhar e realizar seus sonhos. Eu estou à disposição do meu partido, estou à disposição para sair candidato a prefeito ano que vem. Já deixei bem claro que não sou candidato a vereador por conta disso, até para não criar nenhum problema. Ok. Professor Cândido Garcia Alonso, que muito nos honrou com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo. Para falar tchau, 15 segundos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estarmos falando aqui sobre problemas, principalmente da educação, Jonas, e eu gostaria de vir outras vezes
para a gente poder desmistificar algumas coisas que cobram de professores, de diretores, quando na realidade é responsabilidade de todo o coletivo da sociedade. Faltou tempo realmente, tem mais coisas para perguntar aqui. Tá? Mas fica um abraço carinhoso a todos que nos assistiram e que Deus nos ajude a continuar trilhando este caminho com fé, com sabedoria e com prudência. Cândido Garcia Alonso, antes de encerrar o programa, quero mandar um grande abraço para o Brian, para a Cida, que estão aqui nos ajudando aqui na formatação do programa, uma honra muito grande, inovar ideias, Ravena está vindo aí, uma honra muito grande receber aqui o professor Cândido Garcia Alonso, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.